Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao Evangelho dessa terça-feira. Evangelho segundo Mateus capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Depois, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a cuidar de nossa salvação pessoal e comunitária. Como nos recorda São Paulo, devemos fazê-lo com respeito e seriedade, pois este é o tempo oportuno, o dia da salvação. A Quaresma nos oferece uma chance preciosa, concedida por Deus, para que, em um verdadeiro espírito de conversão, renovemos nossos valores, reconheçamos nossos erros e nos arrependamos de nossas falhas. Assim, abrimos espaço para que o Espírito Santo transforme nossa existência em uma vida mais plena e madura. Para moldarmos nossa conduta segundo o exemplo de Cristo, é essencial um gesto de humildade. O Papa Bento XVI nos ensina: reconheço-me por aquilo que sou, uma criatura frágil, feita de terra e destinada à terra, mas também feita à imagem de Deus e chamada a Ele. Nos tempos de Jesus, muitos buscavam apenas a aparência de piedade, orando e agindo para serem vistos e admirados. Eram figuras artificiais, incapazes de inspirar crescimento espiritual. Suas atitudes não indicavam o caminho para Deus. Por isso, Jesus adverte: pratiquem e sigam o que eles dizem, mas não imitem suas ações. Pois falam, mas não praticam. Da mesma forma, a sociedade atual nos apresenta inúmeros modelos que nos empurram para uma vida frenética e superficial, esvaziando o sentido da transcendência. Não nos deixemos enganar por essas falsas referências. Devemos manter nosso olhar fixo no verdadeiro Mestre. Um só é o vosso Mestre, um só é o vosso Pai, um só é o vosso Guia, Cristo. A Quaresma é um tempo propício para fortalecer nossa identidade como discípulos de Jesus. Precisamos buscar momentos de recolhimento, um verdadeiro deserto interior, para reencontrarmos a nós mesmos e ao nosso Mestre. E diante dos desafios da vida, podemos nos perguntar: o que Jesus diria? Como ele agiria? Hoje, Jesus nos chama a testemunhar nossa fé com coerência e retidão de intenção. Ele nos alerta sobre os mestres da lei e os fariseus: não imitem suas ações, pois falam e não praticam. Que grave acusação! Todos já experimentamos os danos causados pelo mau exemplo, que confunde e desvia as almas. Por outro lado, também recordamos o bem que recebemos ao longo da vida através de bons exemplos. Como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A Igreja sabe que sua mensagem será mais eficaz pelo testemunho das obras do que por sua lógica interna. Um dos obstáculos mais prejudiciais à evangelização é a falta de coerência de vida. O apóstolo do nosso tempo,
chamado à santidade em meio às realidades do mundo, precisa lembrar que apenas a união entre a verdade e a prática pode tornar evidente a fé que o coração humano anseia. Só por essa via o Espírito Santo penetrará no mundo. Por fim, Jesus condena aqueles que fazem tudo apenas para serem vistos. A autenticidade da nossa missão como apóstolos de Cristo exige pureza de intenção. Devemos agir, antes de tudo, por amor a Deus e para a sua glória. Como nos ensina o Catecismo da Igreja, Deus criou todas as coisas para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus, oferecendo-lhe toda a criação. Nossa maior honra é servir ao Senhor como filhos amados. Reflexões sobre o Evangelho de hoje. É melhor silenciar e agir do que falar e não cumprir. Ensinar é valioso quando o exemplo acompanha as palavras. Hoje, mais do que nunca, a Igreja compreende que sua mensagem será validada pelo testemunho das obras, mais do que por argumentos lógicos. O escândalo se torna mais grave conforme a autoridade de quem o provoca e a fragilidade de quem o sofre. Quando causado por aqueles que têm o dever de ensinar e guiar, torna-se ainda mais sério. Jesus denuncia isso nos escribas e fariseus, comparando-os a lobos em pele de cordeiro. Assim encerramos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.